Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes, todo mundo que nos assiste também. Boa tarde, Vera. Eu tô aqui imaginando, rindo aqui, porque a Vera mandou uma imagem. Ah, é? Ela vai falar da história do Alexandre de Moraes, né, Vera? Uhum. E ela mandou uma imagem aqui. O que é essa foto aqui? É uma montagem... Eu estava aqui ouvindo, essa daí eu ainda vou falar na nossa conversa, mas o que eu mandei foi uma figurinha do Alexandre de Moraes, que a Cássia estava lendo sobre o cantor que infelizmente faleceu hoje, uma das músicas, como é que é? Bruto, rústico e sistemático. Foi um hit, quando ele formava dupla com outro cantor. Que veio bem a calhar ali a propósito da figura que nós vamos tratar hoje na nossa conversa, que é o Alexandre de Moraes, que conteve o 8 de janeiro e dá essa entrevista hoje ao Globo a respeito do ato e da investigação posterior, né, Sardenberg? Bom, e o que você achou? Olha, a entrevista, bastante importante, um furo dos nossos colegas, o Thiago Bronzato, a Mariana Muniz, do Jornal o Globo. A entrevista inaugura uma série de outras com personagens que foram importantes no 8 de janeiro, para a gente lançar uma lupa sobre o que foi aquele dia, aquele domingo, pegou todos nós ali desavisadamente, todo mundo já tinha relaxado depois da posse, era um domingo e aconteceu tudo aquilo que a gente sabe bem e que já levou a mais de 30 condenações e outras tantas investigações em curso. Na entrevista ele descreve uma série de coisas e o highlight da entrevista, que é o que está repercutindo muito, é a frase que ele diz que tinha pelo menos 3 planos voltados para ele por parte dos golpistas e que isso aparece nas investigações, em mensagens ali coletadas, etc. Um deles era prendê-lo, levá-lo para Goiânia, onde tem lá um grupamento do Exército, uma força especial do Exército. Outro deles, uma variante desse plano, era sumir com o seu corpo no trajeto. E um terceiro mais radical, defendido por alas mais radicalizadas ali dos golpistas, dizia respeito a prendê-lo e enforcá-lo na Praça dos Três Poderes. Claro que a gente pensa que isso é algo muito inimaginável de acontecer no Brasil, em qualquer lugar, em qualquer país democrático, mesmo num ambiente de golpe. Mesmo que as coisas evoluíssem para um golpe de Estado, a gente não imagina pessoas sendo enforcadas em praça pública. Mas eu conversei com a pesquisadora Michele Alves hoje de manhã, e ela é uma pesquisadora do extremismo. Michele Prado, desculpa, sabia que tinha alguma coisa errada. Michele Prado, uma pesquisadora baiana que tem estudado o extremismo violento no Brasil, no mundo, e ela chamou a atenção para algo que eu acho que explica a presença desse plano bizarro ali, extremista, entre os achados dos investigadores, que é esse símbolo da forca. E aí a gente pode exibir a imagem que a Laura tinha exibido antes. Essa é uma forca que foi montada, uma forca fake, que foi montada em frente ao Capitólio nos dias que antecederam o 6 de janeiro de 2021 lá nos Estados Unidos. E por que a forca? A forca tem uma simbologia nesses grupos extremistas, supremacistas brancos, evolucionistas e outros, como os que perpetraram os ataques do Capitólio, que é um símbolo de purificação, um símbolo de justiçamento para traidores da raça, para traidores da pátria, e outros tipos de traidores. Então, a convocação a que as pessoas paguem na forca, ela está inserida nesse propósito de radicalizar as pessoas. Então, você vendendo essa ideia, ainda que ela seja inexequível e que ela seja realmente algo que você não busca, mas você vendendo essa ideia em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, em redes sociais, você está radicalizando as pessoas, fazendo que elas entrem
num drive mental de que elas podem ir lá e fazer justiça pelas próprias mãos, como aquelas pessoas que invadiram o prédio dos Três Poderes de fato fizeram, quebrando tudo, urinando, defecando, rasgando as coisas, e entraram numa espécie de transe mental que é muito induzido por esses divulgadores e instigadores que agem nesses ambientes das redes sociais, dos grupos de mensagem, que são os ambientes propícios ao que ele chamou na entrevista de lavagem cerebral, e que levou uma série de pessoas que nunca tiveram nenhuma motivação política a irem a Brasília, ficarem acampadas mais de um mês em frente ao quartel e depois descerem para a Praça dos Três Poderes e perpetrarem aquelas barbaridades. E você lembrou bem, Vera, você estava falando dos grupos, né, que instigaram essa massa que foi até Brasília, cometeu aquelas atrocidades, e tudo isso aconteceu através de programas de mensagens e através de redes sociais também, né? Inclusive, por isso também essas plataformas estão na mira do Supremo com muita razão, porque não podem ser usadas, instrumentalizadas para proliferar esse tipo de ideia contra a democracia, né? Exato, Cássia. Em 2023, o Congresso tentou votar um projeto de lei para aumentar a responsabilização dessas redes, para regulamentar as redes sociais, mas não foi possível avançar com o projeto que era de relatoria do deputado Orlando Silva. O que acontece agora? O que também traz essa entrevista? Um outro furo dessa entrevista. O ministro diz ali, e isso é uma novidade, que essa será uma prioridade do Tribunal Superior Eleitoral nesse ano, que o TSE, portanto, vai chamar para si a regulamentação das redes, porque é um ano eleitoral. Existe a possibilidade de novamente as redes serem usadas para fake news, para todo tipo de crimes eleitorais como elas vêm sendo usadas. Então, o TSE, usando da sua prerrogativa de regulamentar as eleições e, portanto, fazer resoluções que digam respeito às eleições, para tratar dessa questão que o Congresso, de novo, não tratou. E aí a gente vai entrar numa outra bola dividida, né? Porque se o TSE fizer uma regulamentação a esse respeito, provavelmente o Congresso Nacional vai dizer que cabe a ele regulamentar, e a gente vai ter um outro impasse institucional entre os dois poderes num ano eleitoral em que muitos deputados, muitos senadores ou são candidatos ou têm aliados candidatos a prefeito em várias cidades, né? É que, em tese, cabe mesmo ao Congresso fazer essa legislação, né? Mas se o Congresso não faz, aí... muitas das legislações eleitorais têm esbarrado nessa linha tênue aí, Sardenberg. Por exemplo, no ano passado, o Congresso votou uma série de revogações de resoluções do TSE, dizendo que o TSE não poderia ter tratado em resoluções de coisas como multa. O Congresso concedeu várias anistias, passando por cima da Justiça Eleitoral, porque entende que é ele que tem que fazer, sim, todas as leis. Acontece que a gente tem visto omissões em muitos casos. E na questão aí toda do cumprimento de cotas e outras obrigatoriedades eleitorais, como você prestar contas sistematicamente, o Congresso tratou de escantear o que o TSE tinha decidido para aprovar regras mais frouxas. E o mesmo deverá valer para essa questão da regulamentação. Voltando à questão do 8 de janeiro, o que também fica muito evidente ali na entrevista, e eu achei um outro highlight que não está sendo muito destacado, mas que eu acho importante, é o ministro dizer que não há prazo e nem limite para as investigações. A gente tem visto muitas cobranças aí por parte de juristas, por parte de bolsonaristas, de que as penas seriam excessivas e de que o fato de que as investigações nunca se encerram e que esse inquérito que acabou abrangendo os atos do 8 de janeiro nunca se encerra. E ele dá a entender que não será neste ano que isso vai se encerrar, que ele diz que enquanto houver implicações, enquanto houver mandantes, enquanto houver mentores intelectuais a serem investigados, o inquérito segue aberto e que as penas não são definidas pelo Supremo, são definidas em lei, e lembrou que o Congresso aprovou uma lei a esse respeito para substituir a Lei de Segurança Nacional, e que se ela fosse aplicada à risca, as penas seriam ainda mais altas. Então ele termina com um recado bem no tom Xandão ali: não querem ser presos, não cometam crimes.
Então ele dá a entender que as coisas vão prosseguir na mesma toada e fala ali que as ações foram importantes para evitar o que ele chamou de efeito dominó no país todo, que poderia haver golpes ali em vários estados, até, segundo ele, com a anuência de alguns governadores. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, e até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês e até mais tarde também no Ponto Final. Até mais, Vera.